processadas por interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e inteligência dos ativos, à saúde, que é provocado pela legislação da propriedade vizinha. Tudo isso inteligência desses ativos, citados tanto pela parte autora quanto pela nossa parte. É importante nós entendermos aqui, que trazendo para os fatos, é importante nós entendermos alguns aspectos interessantes, como por exemplo as próprias dimensões do terreno, porque como foi apresentado a Vossas Excelências, o próprio contrato de compra e venda, ele diz estritamente as medidas que tem desse terreno. Só que é importante nós entendermos que, conforme comprovação nos autos, nós temos aqui a visão aérea do terreno. Eu vou começar mostrando a Vossas Excelências que, nesse caso, nós teríamos aqui a construção do terreno de cima. E se Vossas Excelências forem perceber, essa construção do muro, ela foi feita exatamente no limite que o terreno possuía fazer. Só que, segundo as medidas que estão no contrato de compra e venda, na verdade o muro deveria ser construído dessa forma, segundo essa linha tracejada, ou seja, passando por cima da escada que já está construída. Ou seja, se for parar para pensar nesse sentido, o certo seria quebrar a escada da autora e continuar construindo um muro que é direito da nossa cliente. Só que o interessante é que, se puderem perceber, há um certo descaso da parte autora com o nosso cliente, porque eles não apresentaram nenhum ponto de defesa pertinente para mostrar o direito da autora. Sendo que, nesse caso, nós temos aqui claramente o direito da rede de construir um muro para sua privacidade, segurança e afins, dentro dos seus limites legais de um contrato que é firmado até mesmo no cartório, que foi reconhecido em cartório. E outra coisa que eu queria dizer a Vossas Excelências é que todas as provas que até mesmo a parte autora começa colocando na inicial são de pontos iniciais de demarcação de onde teria sido invadido o muro. Só que eu vou até passar aqui as fotos para vocês olharem, se puderem perceber. Eu queria que vocês encontrassem o marco zero do início dessa medição. Não tem aí nenhum ponto que diga onde foi que começou essa medição. Ou seja, como é que eles podem alegar que o muro invadiu o terreno deles se não tem qualquer tipo de invasão dentro dessa medida? E outra coisa, pode ver aqui que tem uma unha bem feita e tudo mais, não foi um qualificado profissional que fez isso daí. A própria autora foi lá, fez uma medida e por isso disse que teve invasão. Como é que isso pode existir? E é por isso que nós devemos entender que, além disso, essas medidas não foram feitas por uma pessoa qualificada. Porque a época dos fatos, em 2014, nós tivemos um contrato de compra e venda firmado entre as partes, mas a pessoa que fez essas medidas não foi um profissional qualificado, foi o ex-marido dessa nossa cliente. E se nós formos parar para pensar o seguinte, Excelências, se esse ex-marido realmente quisesse prejudicar a autora, ele teria feito as medidas além do que teria naquele terreno. Ou seja, não teve um descaso aqui com a autora, e sim o que ela realmente queria fazer e comprar aquele terreno que ela tanto queria. E outra coisa, nós trazemos aqui um caso clássico da doutrina, que é chamado Instituto do Tupoc. Por quê? Tartucci diz que esse tipo de instituto é aquela famosa frase: não faça contra o próximo aquilo que você não quer que faça contra você mesmo. Nesse caso, nós podemos entender que um grande exemplo desse conceito doutrinário é exatamente dizer que uma parte contratual ela não pode criar uma situação fática para no futuro ela se aproveitar dessa situação. Vejam, não é exatamente isso que a parte autora está fazendo, criando uma situação constrangedora à nossa cliente para poder dizer que ela está agindo de má fé. Não seria o contrário? Não seria elas que estão agindo de má fé com a cliente, não ensinando a elas que ela tem responsabilidade sobre a construção desse muro? De que no diploma legal civil é dito que na construção do muro elas deviam arcar com as despesas conjuntamente, e a nossa cliente ela acabou construindo um muro com seus próprios custos, sabendo que ela tem tantas despesas. E por último, para fechar, nós devemos entender que nesse tipo de questão, a autora começou a alegar depois que houveram medidas erradas. Vejam só, depois de tantos problemas, ela ainda alega que tem medidas erradas. E ela veio trazer depois as medidas novamente. Ela fala que as medidas, agora com um profissional qualificado, um gerente de fiscalização, José Carlos Alves Nogueira. Esse homem disse que as medidas agora são essas daqui. São medidas além do que foi medida à época. Ou seja, não agiu de má fé quando ela lá no passado não quis contratar um profissional para poder medir da forma correta e não ter problema no futuro? Ou isso não quer dizer que a cliente delas é uma pessoa preguiçosa e que não quer fazer a coisa da forma correta, fazer a coisa nas coxas? Como isso pode? E assim, eu só queria encerrar dizendo que essas novas medidas, elas não podem fazer com que a autora ela
as medidas passadas. Por quê? O artigo 500, parágrafo 2º do Código Civil diz que, se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, a sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Ou seja, como que a vendedora, nesse caso, que é a autora, comprovou coisa alguma de que ela não conhecia as medidas na época? Ela não firmou o contrato de compra e venda? Ela não falou que as medidas eram aquelas e agora que rebater as medidas que ela mesma concordou? Sendo assim, quero finalizar com os pedidos. Dizer que, além da negligência que essa parte autora teve com o seu cliente, eu acho isso uma pena, porque tem tantos advogados ruins por aí e isso foi visto aqui nesse dia. Nós devemos mostrar que, os pedidos, nós requeremos que sejam colhidas essas alegações finais, que Raulino, que é uma pessoa que só construiu um muro a pedido da autora apenas para construir, não teve problema nenhum ali. Essa pessoa ela seja retirada do polo passivo da ação, que ela tenha sido gratuidade de justiça, porque você usar de um artifício da pessoa poder viajar, poder usufruir do seu prazer de viajar, de poder se alegrar. Ai meu Deus, gratuidade de justiça. E que seja julgada improcedente a demanda em todos os pedidos autorais, visto total negligência da parte autora. Não só isso, que a condenação da requerente seja indenizar a nossa cliente a indenização pela venda de um imóvel que não condiz com a realidade e ainda pelas despesas atinentes a toda a construção do muro. Não só isso, que ela seja condenada também em custos processuais e honorários advocatícios. Além de que, não tenho dúvidas de que ela causou dano moral à nossa cliente ao falar para os vizinhos que ela construiu um muro totalmente irregular. Sendo assim, ela deve sim ser acusada e, na verdade, condenada a pagar por danos morais por depreciar a imagem da nossa cliente. Assim, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, de todo o plenário que está, da parte autora também, mesmo negligente, de estar aqui, e assim encerro as minhas palavras.